A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um estudo bíblico da nossa lição que estamos estudando este primeiro trimestre de 2021 acerca de Gênesis. E a lição de hoje é a lição de número 5 e ela está inserida no capítulo 6 de Gênesis. E o título da lição é Os Dias de Noé. Como sempre, a lição ela traz 3 objetivos, específicos, que a gente deve sair da sala de aula com esses objetivos bem definidos. O primeiro é fugir do pecado e da corrupção. O segundo é explicar que pecados têm consequências. O terceiro é decidir andar com Deus. O texto áureo diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. A verdade prática, ela nos traz dizendo: Noé andou com Deus e em meio a uma geração corrompida, provando que o homem não é produto do meio, até certo ponto, não é produto do meio. É claro que o meio não é uma regra, mas o meio define, O meio assim, te qualifica. Então nós temos que entender que aqui realmente não é, a gente não pode aqui bater o martelo de que o homem não é o produto do meio. A gente tem vários exemplos, da pessoa que vive, do meio que a pessoa que vive, ele vai adquirir aquele conhecimento. É por isso que a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar. E Deus não colocou o caminho, porque é qualquer caminho que ensinar, ele vai andar. Não é só na palavra, muita gente diz que é na palavra do Senhor. O Senhor, apesar de ter a palavra dele, ele mesmo está dando ali um ensino, um conselho, mas ele mesmo não diz: ensina o menino na minha palavra. Ele diz: não, ensina o menino no caminho que ele deve andar. É qualquer caminho que ensinar, ele vai andar. Pois bem, a introdução da lição de Gênesis 5 traz uma lista de 10 gerações, destacando nela 2 homens, Enoque e Noé. A lista caracterizada pela repetição da frase "e morreu". A única exceção é o caso de Enoque, compartilhou com Elias a experiência de serem os únicos na história transladados por Deus sem morrer. E aqui a gente já tem aqui já um destrave aqui nessa palavra transladado. Transladar não é arrebatar. Transladar é translado, é você tirar daqui e colocar para cá no mesmo nível. Eu tirei do chão, coloquei no chão, só mudei de lugar. Agora, arrebatado é para cima. Foi arrebatado, é para cima, e aqui é transladado. E no caso de Elias, tem uma curiosidade bem importante, porque todo mundo que tem a mente, que tem a Bíblia na mente, ele vai dizer que Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Isso é todo crente ou pelo menos todos que já ouviram a Bíblia, porque poucos leem a Bíblia, a maioria a gente conheceu a Bíblia só de ouvir, e esse aqui é um perigo, apesar de que a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir. Agora, o aprender é pelo ler, pelo estudar, pelo pesquisar. E aqui, Elias não foi levado numa carruagem de fogo. A carruagem dividiu ele de Eliseu. Não foi, a carruagem de fogo não foi que levou ele. O que levou ele foi um redemoinho de vento. Não foi a carruagem de fogo como
quase todos têm a Bíblia na mente. E o que a gente precisa, e que Deus está trazendo nos últimos dias, é destravando e trazendo para a gente ter a mente na Bíblia, e não a Bíblia na mente. O primeiro ponto fala a geração do dilúvio. A humanidade havia atingido um nível de corrupção jamais visto, né? Isso deixou Deus desgostoso. E essa palavra desgostoso é justamente no original, aonde está escrito em todas as Bíblias quase, né? Que não se aproxima do original, as mais antigas, dizendo que Deus se arrepende, sendo que na palavra do Senhor já está escrito que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, no original, não é que Deus se arrependeu, é que Deus ficou desgostoso com o que o homem fez. Mas ele não ficou desgostoso, surpreso, porque Deus, quando ele criou o homem, ele viu o homem, ele criou o homem, ele viu o homem nascer e morrer. E da forma que ia morrer e tudo, ele já viu ali, porque Deus é eterno. Ele criou na eternidade. Então, na criação, ele já viu tudo. Aí, na formação, é que vai acontecendo no tempo, no nosso tempo, que é o Cronos, né? O cronômetro, o nosso tempo é do Cronos. O tempo dele é Kairos. Então, ele criou, toda a criação dele foi na eternidade. Então, ele nos criou, e no momento que ele nos criou, ele já nos viu nascer e nos viu morrer. Então, é isso que faz, que ele é Deus, né? Ele é Deus. Eram duas linhagens, vendo os filhos de Deus, que os filhos dos homens, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulher, as que entre todas mais lhe agradaram. Eu discordo desse ponto aqui, porque essa situação dessa tomada dos filhos dos deuses que tomaram as mulheres não foram seres humanos. Não tem como bater o martelo aqui e dizer que era descendente de Caim, que era do mal, e de Sete, que era do bem. Não tem como bater o martelo, porque você não tem prova na Bíblia, você não tem como provar. E a Bíblia, você tem que ter você tem algo aqui no Antigo Testamento e você tem a prova na frente, através de um profeta, você tem a prova na frente através de Jesus ou do Evangelho, né? Dos evangelistas que escreveu o Evangelho. Então, aqui não tem prova. E até porque, aqui diz que, quando a gente vai para Jó, capítulo 1, verso 6, diz que na região celestial, quando Deus sai do seu trono, e ele desce mais um pouco, né? Porque são 3 céus, até que a gente entende, né? Pode até ter mais o que a gente vê na Bíblia, é o que Paulo diz, é levado ao 3º céu. E aí nós temos o 1º céu, né? Que é o aporâneo, que é esse que a gente vê, né? Aí nós temos o 2º céu, que é o mesorâneo. Esse 2º céu é onde habitam os anjos, que foram destronados das suas funções, né, do seu cargo como Lúcifer. Eles foram jogados, não foram para a terra. Os anjos caídos não foram na terra que foram caídos. E essa palavra caído significa o quê? Que eles caíram da posição dele. Lúcifer era o líder de todos os anjos, independente da sua hierarquia, né? Independente da sua... os anjos são qualificados como anjos, arcanjos, querubins, serafins, e apesar de Lúcifer ser um querubim, Deus o colocou como líder de todos, as classes de anjos. E esses anjos, eles vivem no mesorâneo, no 2º céu. E Deus sai do seu 3º céu, e com seus filhos, e Satanás está no meio. Porque Satanás também é anjo. E aí é onde Deus vai fazer aquele questionamento acerca de Jó. Está em Jó, capítulo 1, verso 6, e Jó 2, 1. E aqui, esses anjos caídos, o anjo, quando eles vêm na terra, tanto os de Deus como os do diabo, que aconteceu nessa época, eles se humanizam, eles se incorporam no corpo humano,
Você pode ver isso em Sodoma e Gomorra, você vê isso em Apocalipse, quando o anjo vem, você vê o anjo Gabriel, que Maria olha e vê um homem vestido de branco, Gideão, ele vê um homem, então se ele é um homem, e eles comem, você pode observar que eles comem, eles bebem, então é um homem, então se está no corpo de homem, pode fazer qualquer coisa que um homem faz. É claro que obedecendo a Deus não faz, mas desobedecendo a Deus faz. Então, eu não concordo com o comentarista dele dizer que essas duas linhagens aqui, filho de Deus e filho dos homens, são filhos de Sete e da descendência de Caim. Até porque a palavra de Deus está dizendo lá, escrito na palavra, que quando 1 João capítulo 3, 12, diz assim, não como Caim, que era do maligno. Então o verbo está no passado, era. Deus o disciplinou. Ninguém disciplina ninguém para condenar, para matar. Disciplina para consertar. E o apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo 3, verso 12, dizendo, não como Caim, que era do maligno. Porque o maligno ainda existe até hoje. Caim dorme no pó da terra, porque o ser humano é eterno. Então, se o verbo está no passado, é porque ele era. As obras deles eram más, e a do seu irmão boas. Mas está dizendo tudo era. E Caim foi disciplinado. O apóstolo Paulo ele vem dizer ali no capítulo 11, a partir do verso 23, quando a gente ministra a ceia, que diz que nós somos disciplinados para não ser condenado com o mundo. O segundo tópico do primeiro ponto vem e fala um sinal de vida, um sinal da vinda de Cristo, aliás. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau o seu desígnio do seu coração. Quando Jesus ele traz essa comparação com Noé, ele diz, assim como era no tempo de Noé, também vai ser na vinda do Filho do Homem. Olha só como o próprio Jesus se coloca aqui como Filho do Homem. Então eu não posso dizer que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, dizer que os filhos de Deus eram de Sete e as filhas dos homens eram da descendência de Caim. Sendo que o próprio Jesus se coloca também e é chamado como Filho do Homem. Ele mesmo diz. Então aqui, o que quer dizer aqui, quando Jesus disse? Que as pessoas estavam fazendo a mesma coisa que fazem hoje. Trabalham, negociam, compram e vendem, né? Constrói casa, abrem empresas e casam, descasa, casa de novo, divorcia, casa de novo. O original da palavra que diz casam e dá-se em casamento significa casavam e davam-se em casamento, casa e descasa e casa de novo, e isso acelerou. No tempo de Jesus já tinha muito isso, e agora muito mais, e cada dia que vai passando, chegando perto desse dia, quando tiver igual, parecido com o dia de Noé, e que chega na medida de Deus, que toda vez que a terra, que a humanidade, ela entra numa tremenda imoralidade sexual, Deus entra com juízo. E isso é bem claro, a gente observa isso na Bíblia. O terceiro subtópico do primeiro fala um tempo final. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos, né? Aqui, daquela geração, o Senhor limitou a 120 anos. Já depois de muito tempo, o Senhor diz, o homem vive 70 anos, e o que passa disso é fadiga e canseira, né? Então aqui, o Senhor limitou a 120 anos. O Espírito do Senhor não vai, em algumas traduções diz contender, né?
não agirá para sempre, não vai contender. Contender é aquela guerra, né, do espírito com a carne. E quando, antes da queda, Deus criou Adão dentro dele, e depois formou Adão do pó da terra. E quando ele cria Adão dentro dele, ele cria Adão e Eva dentro dele. Está em Gênesis 5. Criou macho e fêmea, os criou. E quando Deus cria o homem e a mulher, no mesmo dia ele cria o homem e a mulher, e ele coloca o nome de Adão. O homem e mulher tem o nome de Adão, que significa humanidade. Ada, humanidade. Então, depois é que ele forma o homem, depois forma a mulher do homem. Mas aí o homem agora perde essa conexão espiritual quando o homem cai. Quando Adão cai, ele perde a conexão espiritual. Por isso que Deus chega no jardim e diz: Adão, onde tu estás? Não estava procurando, como se Deus não fosse como homem, se fosse homem que fizesse, alguém se esconde atrás de uma árvore, atrás de uma cerca. Não, ele diz: onde é que tu está? Que tu não está mais conectado comigo, teu espírito não está mais conectado ao meu. Porque o que desconectou foi o espírito. Foi esse que Jesus veio conectar. Pois bem, vamos para o segundo ponto. Noé. Noé, cujo nome significa Consolador, é uma das grandes biografias das Escrituras, e ele é mencionado em 9 livros da Bíblia, num total de 50 vezes. Não foi um pequeno coadjuvante, mas um grande personagem na história. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Achar graça não é cheia de graça. Eu achei graça, o Senhor se agradou de mim. E isso, muito embora não tenha nada a ver com as minhas obras. No caso de Noé, no caso de qualquer um que Deus se agrada, a gente vive no pecado, vivia no mundo, mas tinha algo que Deus se agradava em nós. A gente estava no mundo, estava condenado, era do maligno, como Caim. Todos nós éramos do maligno, porque perdemos a ligação espiritual com Deus através de Adão, mas algo em nós, mesmo lá no pecado, mesmo lá no calabouço do pecado, no lamaçal de pecado, Deus se agradou de algo em nós. E Ele é Deus, Ele se agrada. E não tem que dar explicação por que se agradou. Então aqui, nesse tópico 2, Noé achou graça, Maria achou graça diante do Senhor, dentre todas as mulheres, para ser a mãe do Messias. Só existia Maria que caiu na graça do Senhor na terra? Eu não tenho como dizer isso, de milhões de mulheres que tinha. Tinha muitas, mas Deus se agradou de Maria. E muitos outros, se agradou de Davi, se agradou de Moisés, se agradou de Abraão. Então você vai ver Deus, ele se agrada, e aquilo que ele se agrada, ele pega para si, porque tudo é dele. Amém? Então vamos lá, o primeiro ponto diz, alvo da graça. Então, o que é graça? Graça é um favor imerecido, né? Já diz um pastor, e esse pastor que é o meu mentor, que já aprendeu desse outro, ele diz que graça é algo dado em troca de nada por alguém que nada merece. Essa é a graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Muita gente não sabe que a graça é um dom. Tem muita gente que não sabe que a fé é um dom. Eu tenho fé, a minha fé é maior do que... Porque não, é um dom. A fé é um dom. É o terceiro dom da lista dos 9 dons. Aí o segundo tópico fala justo e íntegro. Assim como Jó, né? Noé, aqui, Deus o qualifica como íntegro. Essa palavra íntegro significa inteiro. Ele é inteiro, a gente tem que ser inteiro na nossa vida, diante de tudo, ser inteiro, não ser dúbio, né?
A palavra do Senhor diz que nós devemos ser, o nosso é sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então a pessoa é íntegro, é inteiro. Terceiro ponto, andou com Deus. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Se desviar do mal, se desviar do mundo. Assim como Deus testemunha, dá um testemunho para Satanás acerca de Jó. Tem visto meu servo Jó? No meio da sua geração, como é um homem, né? Um homem perfeito, um homem íntegro e reto, e se desvia do mal. Então é isso. Salmo de número 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então isso é andar com Deus. O terceiro e último tópico da lição fala sobre ensinamentos. Mesmo quando abordamos assuntos negativos, encontramos lições e ensinamentos que, se colocados em prática, nos farão bem. As Escrituras devem não apenas encher nossa cabeça e aquecer o nosso coração, mas principalmente mudar a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem que transformar a nossa vida. Quem se chega a Cristo e não é transformado, está errado. Porque o Espírito Santo vem habitar em nós para transformar, para moldar um caráter, para ir a gente ir tirando aquelas coisas velhas para dar lugar às novas. O primeiro ponto aqui do terceiro tópico diz: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem, o animal, os répteis e as aves do céu. Porque me arrependo, aqui está, na maioria das Bíblias, das traduções, está me arrependo, mas no original é desgosto, está desgostoso com o resultado, mas não como surpresa. O segundo subtópico do terceiro diz: santo em um mundo ímpio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Quando chega na medida, e o que Deus está esperando, né, acontecer, o mundo vai chegar na medida, o pecado, a iniquidade, a última nação ouvir o evangelho do reino, não é o evangelho da graça que já foi pregado com os apóstolos e com Paulo, né, os discípulos de Paulo. Aquela igreja primitiva, ela cumpriu o seu objetivo, que foi pregar o evangelho, e o evangelho da graça foi pregado, está escrito lá em Atos. Agora o evangelho do reino, a palavra de Deus diz que quando for pregado o evangelho do reino, né, a nação, e não mais a pessoas, e sim a nação, e isso independe se a nação vai se converter ou não, ela só precisa ouvir. Quando a última nação ouvir do evangelho do reino, Jesus volta. E é justamente para começar a contagem da 70ª semana, quando Jesus volta para buscar os crentes vencedores, que não são todos os crentes, né? Dessa primeira leva que ele vem buscar aquilo que lhe é agradável, aquilo que lhe que ele escolheu, aquilo que serviu, aquilo que fez a vontade dele, que abdicou das suas próprias vontades para fazer a dele. Ele vem buscar uns crentes vencedores, tanto que ele em Apocalipse diz que ele vem como ladrão. Um ladrão que ele entra numa casa, ele não vai levar tudo, ele vai pegar aquilo que é precioso, joia, ouro, é um relógio, é um Rolex, e aí as pessoas só vão se dar falta quando for usar, porque não é uma coisa que estava aparente.
E isso não é o arrebatamento, né? O arrebatamento vai ser nas nuvens. Quando Jesus vier nas nuvens, ele vai arrebatar os crentes mortos e os que estiverem vivos servindo a ele. Agora, nesse primeiro momento, para começar a 70ª semana, ele vem como ladrão e vai levar os crentes vencedores, o que a Bíblia lá em Apocalipse 12 vai falar de filho varão. Filho varão não é Jesus, filho varão é da igreja. A mulher sempre na Bíblia simboliza igreja. Então aquela mulher ali é a igreja, e o filho varão que Satanás queria é justamente os crentes vencedores, aqueles que não se rendem, que é aqueles que vencem todas as situações e não tem sua vida por preciosa. Pois bem, o terceiro subtópico do terceiro ponto fala qual é o nosso legado. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara, né? Noé deixou um legado, ele conseguiu entrar com a sua família na arca. A arca, a gente pode simbolizar a arca como a igreja, né? Então, como é que está a minha casa e a tua? Os nossos filhos, noras, genros, netos, estão na arca? Se não estão, vamos buscar, vamos pregar para que a nossa família entre na arca, porque o que aconteceu literalmente com a arca ela foi arrebatada. A arca estava no chão, ela foi construída no chão e não foi içada por nada, foi pelas águas do dilúvio, que tanto vinha de baixo como de cima. Então, depois de 7 dias que a arca estava pronta, com eles lá dentro, 7 dias depois começou a jorrar água das fontes internas e de cima. E aí ela foi arrebatada. Graças a Deus, mais uma lição. A gente está aberto para você que vê o nosso canal no YouTube, para a gente discorrer sobre alguns assuntos que não dá para discorrer na lição por conta do tempo. E justamente esse primeiro subtópico do tópico 1, que tem muita coisa errada, e as pessoas batem o martelo na Bíblia, sendo que ele não buscou prova. Tudo que você vê alguém pregando na Bíblia, vê se tem comprovação na própria Bíblia. Se não tiver, tenha cuidado. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa aula, em nome de Jesus, amém.